Então, falando hoje sobre as aulas para o terceiro ano do ensino médio, dentro do meu currículo 1. No terceiro ano, então, eu estou chegando na reta final, né, dessa caminhada de 3 anos com meus alunos, são 2 aulas por semana também. A linha geral do terceiro ano é as críticas à civilização tecnológica e industrial, cultura e contracultura. Então a ideia é que ao longo do segundo ano do ensino médio eu construí, né, essa ideia da civilização tecnológico-industrial, falei da modernidade, e no terceiro ano passamos a falar então do pensamento pós-moderno. Então, eu também trabalho com a ideia de caixa de ferramentas, né? No terceiro ano eu venho com uma caixa de ferramentas um pouco menor, são 3 conceitos, né? 3 macro conceitos aí, o racional e o irracional, a pós-modernidade e a história do capital. Então esses 3 conceitos vão ser trabalhados aí ao longo do primeiro e do segundo bimestre. Eu começo com o racional e o irracional, tentando dar uma retomada e fazendo a conexão com o que eu falei no final do segundo ano. Terminei lá pelo século XVIII e XIX, né? Então eu pego o iluminismo como, né, assim, o iluminismo e a crença na razão. Trabalho um pouco desse conteúdo, falo um pouquinho dos filósofos iluministas, só mais a título assim de retomada, para entrar então na ideia do romantismo e o declínio da crença na razão. Então, né, também rapidamente, mas através da matéria e do conteúdo, eu vou tentando mostrar como no século XIX, né, assim, os primeiros pensadores dentro desse movimento do romantismo começam a desconfiar desse caminho da civilização e da modernidade, quais seriam os efeitos, né, desse caminho e tudo mais. Então, trabalho com o romantismo e a crença na razão, até chegar então em 3 filósofos, né, 3 pensadores, digamos, que eu digo a eles que deram, assim, digamos, uma cutucada, né, nessa crença da razão iluminista, no caso Nietzsche, o Freud e o Marx. Então, dou uma passada sobre as ideias desses pensadores, né, falo um pouco do Nietzsche, mostro um pequeno vídeo também dos filósofos de educação do Severino, falando sobre Nietzsche, alguns, né, uns 10, 15 minutos. Leio um pedacinho do Zaratustra para eles, mais a título de provocação, fazemos assim uma conversa, né? Falo do Freud, e ao falar do Freud eu tenho uma matéria escrita aqui sobre psicanálise, mas eu passei a fazer um negócio muito interessante também, que é um ensaio, digamos assim, de psicanálise em sala de aula, assim. Esse é um ponto alto aí desse primeiro bimestre, que é muito interessante, assim, eu, né, falo sobre o Freud, falo sobre a ideia de psicanálise e termino uma das aulas quem é que gostaria, se disporia, né, a fazer ali junto com os colegas uma pequena psicanálise ali, né? Então faço o papel ali do analista e vou fazendo o centro de frente com a pessoa e vou fazendo algumas perguntas, né, fazendo com que ela vá se abrindo em relação a algumas coisas, né, só para mostrar assim, essa coisa do inconsciente, essa coisa de algo que está em nós e que vai se revelando através de uma narrativa, de uma fala. Eu fiz isso há uns 3 anos atrás, de uma forma meio espontânea, e funcionou muito, assim. É impressionante como assim, a classe de alunos assim para prestar atenção, né? E como essa pessoa que está, né, que se dispõe a falar um pouco sobre si, acaba se abrindo mesmo, né? Lógico que é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado, né, assim, para não tocar em problemas muito sérios e questões, né, assim, eu sempre também fico bastante atento com isso, mas assim, a sala inteira para, né? E curiosamente, assim, ó, não tem brincadeiras, não tem risadinha, as pessoas entendem a seriedade do momento. Então eu chamo de psicanálise em sala de aula. É algo muito interessante e que, assim, olha, nos dá a pensar o quanto a nossa educação formal falha, né, em não abordar de uma maneira mais, digamos, mais constante isso que a gente pode chamar de educação emocional, assim, né? Como isso faz falta para os alunos. Então, essa psicanálise em sala de aula é interessante por causa disso. Dedico, né, algum tempo de uma aula a isso só, mas sempre marca, assim, uma série de alunos, né? É uma coisa muito interessante. Aí falo do Marx também, materialismo dialético, etc, né? Assim, terminamos o primeiro bimestre por aí. Tá? No segundo bimestre eu venho com uma conclusão desses 3 pensadores, né? Assim, conectando então com a ideia de pós-modernidade. A gente começa a segunda ferramenta chamada pós-modernidade, né?
eu leio um pequeno texto do John Searle, que é A Visão Iluminista, a Realidade e Sua Inteligibilidade. Um texto bem interessante, que é uma introdução a um livro do John Searle, né, filósofo norte-americano. É um texto difícil, mas é um texto aí de uma folha e meia, mais ou menos. Eu leio isso junto com os alunos, né, tento trazer assim essa ideia de como as coisas mudaram no início do século XX e tudo mais. E essa é a ferramenta da pós-modernidade. Tenho também uma sequência de slides sobre isso, que é bem interessante, e trabalho junto com a matéria escrita esses slides com os alunos, né? Depois entramos na terceira ferramenta, a história do capital, que é basicamente a ideia, já preparando eles como nós vamos dar críticas à civilização, né, tecnológica e industrial. É preciso entender bem o que é o capitalismo e como ele se desenvolveu, né, como ele começou no século XVI como um símbolo, né, da luta da burguesia, né, por uma igualdade maior, pelo poder e tudo mais, e como isso vai se renovando e se transformando até chegar no século XX. Então essa é uma parte interessante, a história do capital, onde eu tento fazer um quadro ali em cinco capítulos, vamos dizer assim, né, de desenvolvimento do capitalismo, onde aparece também no meio desse caminho, né, assim, as ditaduras socialistas e toda essa divisão política do mundo no século XX e tudo mais, né. Então esse é um tema interessante, e eu vou dar o desfecho nesse tema com o tema da autocracia e sociedade totalitárias, né. Então, com isso, mais ou menos, a gente vai fechando ali o segundo bimestre. Eu passo um filme que é A Onda, filme muito interessante também para passar para os alunos, para debater essas questões políticas e de poder e tudo mais, né? E aí, no terceiro bimestre, eu falo sobre as filosofias pós-modernas, né? Trago um pouco da escola de Frankfurt, do existencialismo, né? Assim, trazendo essa ideia da pós-modernidade, já com esse início entre as duas guerras mundiais e tudo que está se passando no mundo e tudo mais. Trabalho com alguns pequenos filmes falando do Sartre, Simone de Beauvoir, e aí então entro no tema da contracultura. Então o tema da contracultura entra a partir da metade do terceiro bimestre e vou estender ele até o final do ano, né? E para que insistir tanto nisso, né? Porque eu gosto de terminar essa caminhada, né, esse estudo com meus alunos, tentando fazer no terceiro ano do ensino médio um estudo com um pouco mais de profundidade sobre alguma coisa. No caso é a contracultura. Então vou falar dos beatniks dos anos 50, depois falar da geração, né, dos hippies, de Woodstock, e tem alguns textos, alguns filmes que eu gosto de mostrar também, né. Passo um documentário chamado Tempos de Rebeldia, que acho bem interessante, né. Mostro como que, né, assim, os hippies também passaram por questões de questionamentos políticos, né, Partido Nacional da Juventude, e todo esse contexto aí, e vou desembocar então numa crítica, né, assim, à contracultura, quer dizer, a dissolução da contracultura, pensando sobre essas questões, né, de por que um movimento jovem como esse, que conseguiu tanto impacto, também acabou se perdendo. Entro com a ideia de consumismo, né, e tudo mais. Falo da contracultura no Brasil através do tropicalismo, tem alguns vídeos interessantes também. E aí vou desembocar na ideia de contraculturas e movimentos ambientais, tá? Tentando mostrar que, né, os movimentos ambientais foram uma semente, quer dizer, um fruto, né, que brotou da contracultura, que estão aí até hoje. Então é mais ou menos isso daí, né? Eu termino, assim, eu tenho um conteúdo extra que é contracultura hoje, onde eu tenho um filme que é o 2012, Tempo de Mudança, que é um filme interessante para questionar, né, se a contracultura de fato acabou, se ainda existem focos de contracultura por aí, e fecho mais ou menos assim, o quarto bimestre do terceiro ano do ensino médio. Lembrando novamente a vocês que eu estou deixando também essas aulas do terceiro ano compartilhadas através do Google Docs. O link segue aí na postagem do blog, ok? Valeu, gente. Até mais.